Olá, pessoal. Sou a Luciana Rizieli. Estamos hoje com mais um programa Detalhes com a Rizieli e aguardo vocês toda terça-feira às 20 horas no canal do YouTube e acompanhe a gente também nas redes sociais. E nosso programa, o intuito dele é a gente viver esse mundo de festa, de encantos, né? De detalhes. Então, nós teremos vários entrevistados e hoje, em especial, eu tenho uma entrevistada que é minha amiga de infância e que é uma empreendedora assim que eu admiro demais, que é a Adriana Tavelasa. Boa noite, Dri. Boa noite, Lu. Boa noite a todos que vão assistir esse programa aqui gravado. É um prazer estar aqui com você e compartilhar aqui um pouco dessa nossa experiência, dessa nossa vivência e ao longo dessa nossa jornada. Que bom, amiga. E tá sendo um prazer mesmo você estar aqui com a gente, né? Com muitas novidades. E eu queria estar te perguntando como que foi começar, né? Com a Velasa, com esse mundo que tempos atrás vela era assim, né? Bem assim desconhecido, na verdade, assim de decoração, né? Como que foi esse processo? Como que vocês Então, tiveram também, né? Essa insight, né? é, Eu sou artista plástica de formação e sempre gostei de trabalhos manuais de uma maneira geral. Basicamente é isso. E ao longo da nossa trajetória, eu e minha mãe, que também gostava muito de coisas manuais, estávamos buscando. Era naquela época das revistas, né? Pega, faça, faça você mesmo. E um dia, um belo dia, eu, no ponto de ônibus na Unimontes, para poder vir embora para Janaúba, fui vi velas artesanais. Falei, nossa, esse negócio bacana. E aí começamos a pesquisar mais sobre, e minha mãe encontrou um curso presencial que foi em Montes Claros na época, e de lá para cá foram muitas tentativas de fazer vela, muitos erros, muitos acertos, e começamos assim a nossa empresa. É uma empresa familiar que já tem mais de 20 anos no mercado uhum. e a gente teve que se adaptar muita coisa, que hoje aqui ao longo do programa a gente vai contando tudo, mas basicamente foi isso, a gente estava buscando um trabalho manual que pudesse desenvolver até então, porque a gente gostava. E eu, artista plástica naquela época, né, na real ainda estudava, né, era estudante, era acadêmica, mas sempre gostei muito dos trabalhos manuais, eu e minha mãe. E de lá para cá a gente veio aperfeiçoando, né, várias técnicas, várias criações, digamos assim, porque, como eu falei, era tudo muito novo ainda. Muito novo, isso que a gente falar. Porque para entrar no mercado onde ninguém, né? Tipo assim, a gente conhecia até então, entre aspas, velas assim, de supermercados, essas outras coisas assim. É, Aí eu lembro como hoje, que alguém comentou assim, Marisete vai trabalhar com velas, vender velas, aí todo mundo aquela curiosidade, mas como que é a vela? Que vela como, né? E depois também, vocês logo abriram também o ateliê, não foi? foi. E também teve a inovação também de estar trabalhando também com as velas para casamento, né? Sim, como que funcionou? Vou contar um pouquinho a trajetória de tudo para vocês entenderem. É, um dos primeiros casamentos que a gente fez aqui em Janaúba foi a pedido da noiva. Então, mãe parou e criou as peças para ela, daí surgiu então a demanda, porque a noiva estava antenada com o que estava acontecendo lá fora. E a gente vem sempre suprindo e criando as coisas de acordo com a demanda, sempre antenado com o que está acontecendo no mundo lá fora para trazer para cá. Eu costumo dizer no nosso meio que a gente teve que ensinar as pessoas a usar a vela, e até hoje a gente ensina e fala da importância. Por quê? Porque Janaúba é uma cidade muito quente, Sim. de interior, então basicamente as pessoas têm na cabeça que vela é para rezar, ou então quando acabou a luz. Então, basicamente é isso, né? Então a gente faz vela litúrgica, faz se a paróquia for lá pedir, encomendar algo especial. Mas o nosso trabalho, ele não tem nada a ver com essas velas de supermercado, né? Então são produtos artesanais extremamente diferentes. Porque desde quando eu fui trabalhar com a minha mãe, fazer sociedade, parar e pensar nessas criações, a gente pensou assim: nós não queremos fazer nada que vá competir com o que já existe pronto na prateleira do mercado. Com certeza. Né? Então, vamos fazer algo especial, algo único. E daí, a partir desse momento que essa noiva veio com essa demanda, peraí, eu quero deixar meu casamento iluminado, bem, bem maravilhoso, foi quando a gente fez as primeiras peças, Que foi um desafio, que né? foi um desafio naquela época. Inclusive, para a gente chegar no ponto que a gente tem hoje, muita estrada, muita coisa aconteceu. Então, de lá para cá,
a gente entendeu e percebeu que se a gente for parar para pensar na real, de quando você nasce até quando você morre, a vela está envolvida ali no meio, Sim. né? Todas as datas comemorativas está soprando a velhinha. Então vai casar, tem as velas, vai Aniversário. daqui a pouco a mãe tá grávida, tem ali a questão dos personalizados que a gente faz ali, atende também como lembrança personalizada que vai com a marca da criança. E agora ainda com cheirinho também, né? Que é uma novidade que logo logo a gente já fala. Novidade assim, já tem um tempo que a gente está trabalhando. Mas se a gente for parar para pensar e para analisar de uma maneira geral, é, esse momento de luz, né? Ele vem ali linkado com um momento de fé, Sim. que assim, todo momento ali a vela ela vai estar presente. Aí tem gente que fala assim, nossa, eu não tenho hábito, eu não tenho costume. Gente, quem não tem o hábito, quem não tem o costume, né, de tomar um banho ali, aquele momento de apagar a luz toda e Nossa, eu amo. acender uma vela, não sabe o que tá perdendo. Não sabe, porque a gente descansa, relaxa, assim, parece que a alma vai e volta, assim, você dorme tranquila, né? E assim, a vela hoje, assim, né, artesanal, porque você também faz velas personalizadas. Sim. Igual aquelas velinhas mesmo para batizado, para lembrança de recém-nascido, né? Para o próprio Pro próximo casamento, as caixas que casamento. as noivas enviam para os padrinhos, né? Todas as datas, crisma, batizado, Sim. tudo a gente faz o personalizado. Até colocar também em casa também, gente, uma mesa, você vai receber alguém, colocar uma vela, um bom vinho, um bom bate-papo, Sim. gente, não tem. Eu costumo dizer para muitas mulheres que muitas vezes a gente, quando está namorando, a gente tem esse carinho, a gente tem esse capricho, a gente tem esse cuidado de colocar uma mesa para receber o namorado, de montar um aparador no quarto, alguma coisa desse tipo. E muitas vezes a gente casa e perde esse cuidado, esse zelo por conta da rotina. Sim. O dia a dia que sufoca, essa coisa toda faz com que a gente entre no piloto automático Verdade. muitas vezes e a gente deixe de fazer essas coisas. E é muito importante. Eu falo porque quando a gente recebe um homem que ele tem na mente dele que ele quer fazer uma noite romântica para a esposa, por exemplo, para a namorada que seja, ele é extremamente criativo. Então fica aqui a dica para as mulheres. Mulheres, caprichem, cuidem, prepare ele um momento marcante, especial, que faz diferença dentro do seu casamento. E faz mesmo, né? A gente acha que às vezes não reparam, mas eles reparam esses pequenos Reparam. detalhes, né? Aproveitando aqui, pedir o pessoal para se inscrever no nosso canal, tá? Detalhes com Risiele, dá o like lá, acione o sininho, viu? E estamos contando com todos vocês. Quero também já agradecer a MKT Norte, que é o pessoal que cuida de todo esse programa, que está abraçando esse, né, esse sonho comigo, e também o Dudu, da iluminação, que sempre está presente também, né? Comigo nos projetos e nas coisas também. E ele faz muita decoração, né, de iluminação, som e sonorização também, muito perfeita também e bem bacana, tá? Dudu Iluminação. E, Dri, me conta aí também como que tá esse mercado de vela, de inovação, o que que tá tendo o que que vai ter de tendência. Esse mês nós estamos no mês das noivas, né? Então, o que que você tá com alguma promoção, alguma coisa? Como, o que que vocês estão Como que pensando? funciona? A gente identifica o seguinte, a gente faz, tem as velas, né? Tem as linhas em que a gente trabalha o ano todo, Uhum, né? Que são básicas, né? Tem o ano todo que a pessoa usa na rotina, no dia a dia. E a gente faz algumas linhas especiais para as datas sim, comemorativas. Né? Então, agora tá chegando o Dia dos Namorados. Então, eu brinco que tem alguns corações, né? Alguns modelos que é formato coração, que eles são marcantes e são imprescindíveis, porque é o momento de trabalhar ali aquela questão do romantismo. Então, tem gente, eu falo que é gente mal informada. Quando fala assim, por exemplo, a vela em casamento já está fora de moda. Gente, como que vela está fora de moda se ela é um símbolo altíssimo do romantismo? sim, Quando nós falamos de romantismo, a vela está presente, a luz está presente o tempo todo. sim.
E cada projeto né? também, amiga, de cada noiva é um projeto É um único, né? projeto único. Então, por exemplo, não tem raro as fotos. Se você dá um Google aí agora, pesquisa, Dia dos Namorados, vai ter vela, Sim, porque é símbolo do romantismo. Casamento, símbolo do romantismo, sim. né? Então, algumas outras datas têm ressalva que, eu quero muito, eu gosto, ok, mas casamento, né, faz total diferença. A gente fala que dentro do projeto decorativo de um casamento, é, Lu, melhor que eu, sabe disso muito bem. Que independente da decoração que a pessoa for fazer, do local, do que for, as velas elas casam porque elas completam. Sim. O que que Eu falo assim, tem um ar fica? de romantismo, É, eu acho muito se a elegante. gente for parar para pensar, o que que fica depois do evento que foi ao vivo? O que que Sim. fica? Foto e Foto. vídeo, registro. Sim. E o registro que ele é produzido com uma imagem que tem uma luz quente, que arremete ali aquele aconchego, é completamente Completamente diferente. diferente. Aqui pra você ver nosso cenário mesmo, né? Tem as velas, né? Tá um Luminárias. pouco ofuscada porque É, aqui tá bem claro, né? uhum, Mas faz total diferença diferença. essa luz quente, ela remete ali a essa questão do aconchego, desse acolhimento, desse romantismo que de fato as velas elas trazem, Elas transmitem, né, pra elas gente. transmitem. Eu acho, assim, muito bonito. Todas as minhas noivas que querem velas, eu incentivo, sim. Vela não é fora de moda. Pelo contrário, eu acho, assim, é um artigo de luxo, Sim. né? Porque quanto mais você coloca, dependendo do formato que você coloca, do jeito que você coloca, do projeto que você faz, o casamento fica lindo. E são criações únicas, né? Únicas, né? Eu tive uma experiência acho que ano passado, ano retrasado. A noiva queria toda os arranjos normais, tapete, e ela queria só de vela. E ela foi e falou assim: Nossa, eu confio de vocês colocarem essa aqui é a inspiração, mas pode. Gente, a hora que ela saiu da igreja, ela me abraçou e ela falou assim: Você conseguiu idealizar, colocar o meu sonho, o meu projeto para rodar, Porque para acontecer. quando a noiva já tá com isso na cabeça que ela quer E ela colocar a vela, confia, ela confia. E outra coisa, e ela não tem como você mudar a cabeça dela, não. Ela quer as luminárias mesmo. ela confia, eu acho bem interessante. E outro ponto também que eu falo é que, de certa forma, não precisa falar assim, é uma coisa ou outra, elas se completam, né? Não é que uma é mais importante do que a outra, né? Não é que a flor é mais importante do que a vela ou vice-versa, elas se completam, né? Então, tudo com delicadeza, tudo com harmonia, né? A gente traz ali de maneira que um completa o outro e que você traga um dia inesquecível. Quando nós falamos de evento como um todo, você que tá aqui no dia a dia com as noivas sabe melhor do que eu. Nós estamos tratando de De sonhos. sonhos. É muito sério. São sonhos. Então, eu não sei quantos anos você namorou, Lu, mas eu namorei 12 anos. Então, é uma longa É uma história. longa É história. uma longa história. Então, ao longo desse tempo de namoro, não teve nem noivado. A gente idealiza casa, idealiza o dia especial. Então, nós estamos tratando de sonho. Sim, Tem noiva que é mais light, deixa fazer, mas normalmente não. Normalmente ela enxerga é antes isso. para ela projetar. E quando ela faz isso e você não consegue, de certa forma, realizar da maneira como ela pensou, tem o caso da frustração, Tem. né? Então a gente fala que tem profissionais e profissionais. Igual, por exemplo, ela chega com um pensamento que ela quer colocar a vela. Aí fica assim, indecisa. Mas você tá vendo que quer colocar. Se você induzir a não colocar, depois ela arrepende. Sim, Porque fica, porque, né? Essa pega a semana. foto, pega a filmagem Exatamente. e vê Ai, por que que ali. eu não coloquei? Ficou tão lindo, mas por que que eu não coloquei minhas luminárias ou o que for? Sim, Então a gente tem que estar atenta a essas coisas de sonho, né? sim. Eu acho que o que a gente puder fazer o melhor no que a gente tem que fazer mesmo. Sem sombra de dúvida, e eu falo que é um ciclo, né? É, desde o bem-estar, vamos falar um pouquinho de casamento aqui agora, né? Desde, Sim. desde o bem-estar, onde ela para lá para fazer o dia da noiva dela. Vamos um pouquinho antes, o convite do padrinho, o dia do bem-estar, e aí vem a lua de mel, e depois ela vai É, receber. Então, assim, eu falo que é um material constante, sim. né? Cada um de um jeito, atendendo um nicho diferente, mas cada uma
sendo usada com uma utilidade diferente. Verdade. E Amiga, sempre eu tava presente. lembrando aqui, 25 anos atrás, né, que eu casei, meu casamento teve vela. Na época, era um outro decorador, assim, né? 25 anos atrás, é um decorador que hoje ele não é, nem é decorador mais, mas ele fez, assim, uma execução do meu casamento perfeita, que era o Wellington. Ele que fez E o meu foi também. também? Então, e o meu casamento teve, porque antes as velas era daquelas compridinhas que fica chorando, né? Aham. Então, eu lembro que tinha nos bancos, nas coisas e tudo. E aquele tanto de pano, aquele tanto de tem que hoje nem tem isso mais. Mas, enfim, meu casamento eu lembro que foi assim maravilhoso e eu fiz questão de ter vela. Fiz questão Faz de ter vida. Pra diferença, você ver, faz aqui, diferença. 25 anos atrás, né? Então, hoje nós estamos falando o quê? Tudo mais moderno, né? As luminárias, não tem esse problema. É tanto que tem uma polêmica da cartilha da igreja. Por Sim. quê? A cartilha da igreja fala que não pode usar vela. Uhum. Mas não é, a vela que não pode usar, é essa vela Que derramando, que chora, né? Que chora, né? chora, que pinga, que tem Isso. risco. Mas as luminárias, não. Sim, Pode usar sim. tranquilamente. Eu gosto muito de acompanhar tendência. Eu participo de algumas feiras. Agora mesmo, em junho, estou indo para uma feira. E a gente quer entender o que está acontecendo de melhor lá fora para trazer para os nossos nichos aqui, para completar tudo que a Sim, gente faz. E tem algumas empresas no Rio e em São Paulo que trabalham muito com vela também, na decoração como um toda, completando de uma maneira até aérea, coisa que aqui a gente não está fazendo ainda. sim. Fica aí a dica aí para pesquisar, para trazer, para Mas vai executar, ter mesmo, amiga. aérea, com muito vidro. Então, assim, Sim, tem muita coisa, muita coisa. As velas é, flutuantes, né, que ficam ali dentro do cubo do cilindro, sim. tem muita coisa Que já é uma tendência diferente. que a gente já está usando também, Já né? é E tendência. fica muito bonito e charmoso a mesa também. As mesas de Rico, né? Fica convidados, bem fica, rica. fica bem fino, né? Outra coisa também que eu lembrei, vocês também não tem só velas assim decorativas e velas normais, né? Que a gente usa em mesa posta e em ambientes. Tem também velas, gente, para colocar em piscina. Tem luminárias também para colocar em ambientes externos Sim. também, né? Em cima das Em mesas. cima das Ah, mesas. vou fazer uma recepção. Então a gente tem ali algumas Isso, opções, né? E aí a Velasa tá sempre inovando, né? inovando. Eu falo que, engraçado, hoje mesmo, fazendo uma reunião com uma pessoa do Sul, eu fui e falei que a gente morava no interior e numa cidade quente. A gente meio que teve que ensinar de certa forma, tá ali cultivando e atendendo todos os nichos. É por isso que a gente tem hoje essa demanda de fazer tudo, Sim. né? A gente vai enxergando uma oportunidade, uma necessidade e vai modificando. A última coisa que é super tendência que a gente trouxe foi as velas aromáticas, né? A gente até tem aqui alguma coisa para vocês verem, que são essas velas de potinho. Essas velas aromáticas, de certa forma, que já era uma febre fora do Brasil, ela chegou para ficar, gente. Sim, Então, tem gente que tem na mentalidade de vela ainda da época da parafina, é. né? Que na real hoje parafina a gente basicamente usa para fazer os cachepôs, né? Então, hoje, vela é de cera vegetal, produto 100% queima limpa, então Sim. não tem problema com saúde, com fuligem, com fumaça, com nada. Então, ó o cheirinho. Eu abri aqui, eu tô Nossa, que percebendo. delícia. Então, quem nunca teve essa experiência de levar Que para dentro cheirinho de é esse, casa, amiga? não sabe que tá perdendo. Essa aqui é de flor de figo. Nossa, eu amei. Figueira, a gente fala, é muito bom. Amei, amei. Saliva, né? A Deixa eu essência ver. ali com um pouquinho de cítrico, ela dá essa salivada. E quando a gente fala das velas Gente, temáticas, vocês não têm a Dia dos noção o cheiro Namorados que está tá isso. chegando. Vocês não têm noção o cheiro que tá isso aqui, não, viu? Lindo. Olha que Muito bom. potinho mais caprichoso, né? E realmente é uma vela toda branquinha, né? É, Cremosa, parece uma. ela é uma cera 100% vegetal, Sim, né? Então a gente hoje tem essa preocupação de muito trazer. bom. Gostei desse Gente, cheirinho, essa viu? matéria-prima é a mesma matéria-prima que essas velas importadas usam. Já grava esse cheirinho aqui que eu gostei. Boa, né? Eu sou meio enjoadinha com cheiro. Quando nós falamos de vela personalizada por data comemorativa, que Sim, é o Dia dos Namorados que está chegando, aí a gente pega e cria coisas diferentes, modifica. Então, por exemplo, acrescenta ali um coração, por exemplo. Então, a gente tem essa possibilidade de ir personalizando de acordo com a data, né? O que sim. Eu faz ia até te total, perguntar, total né? Quais diferença. novidades que seriam também para Dia dos Namorados, né? Olha para vocês verem. Lindo. Então, assim,
dá para ir brincando com as Sim, criações. E uma coisa que a gente faz muito, assim, em respeito à sustentabilidade, porque a gente tem esse capricho, esse zelo com, com o natural, né? Esse cuidado com a natureza, a gente faz também a reposição das velas dos clientes. sim, Então, por exemplo, você interessante. tem uma peça dessa, vamos supor que é uma peça diferente. Tem gente que no passado tinha dó de acender a vela porque acabava. Acabava. Então a gente tem clientes hoje que leva o potinho e a gente refaz novamente e a gente só cobra a cera. Por que isso? Respeitando a Com sustentabilidade. certeza. E, Então né, a e a gente tem esse novidade, porque, igual você capricho. falou, tem gente que não sabe disso. É, a gente tem alguns clientes, assim, que, tipo, quase todo mês Sim, leva as peças para fazer reposição. Isso é muito importante, né? Isso é responsabilidade com, com a ecologia, né? Com o nosso planeta, digamos assim. Vale muito a pena vocês entenderem e usarem. Quem não teve a experiência, né, de colocar uma vela para ler um livro, de colocar, acender uma vela para estudar, tá que perdendo. tá perdendo. Para tomar um banho relaxante, tá perdendo. É verdade. E você vai ter mais algum empreendimento novo, alguma coisa assim que vai estar ligado a velas também, ou até mesmo aromatizantes, né? E também fala um pouquinho de sua loja, amiga. Que loja linda! Amei sua loja. Então, a loja surgiu como a complementação de um projeto que a gente tem no digital, né? Além da gente ter o ateliê aqui, eu tenho um projeto no digital. E a gente está validando algumas coisas que é a parte de aromatização de ambiente. A aromatização de ambiente, ela chegou para ficar, todo mundo ama uma casa cheirosa. E pensando nisso, a gente está desenvolvendo também aromas especiais para empresas, né, que é o marketing olfativo para Sim, empresas e para evento. Então, por exemplo, você vai fazer um aniversário infantil. Ah, é um tema, sei lá, que for. Infantil, a gente pensa ali na sapequice da sim. criança, naquele envolvimento, Aquela naquela doçura, doçura da sim. criança. A gente desenvolve um aroma que arremete isso aí. Ah, eu vou fazer um aniversário de 60 anos de uma senhora. Ah, vamos pensar aqui na personalidade dela. Então, é uma senhora que com certeza já deve ser mãe, já deve ser vó, que tem aquele abraço ali gostosinho, né? Que é acolhedor. Então, a gente pensa ali numa essência, numa fragrância que vai arremeter a isso aí. Por quê? A essência como um todo, ela traz a questão das memórias olfativas. Sim. Né? Então, esses dias eu achei muito interessante. Eu fui atender uma cliente, ela sentiu o aroma, ela falou assim: Nossa, isso aqui me lembrou a casa da minha avó. Não é? Que delícia. Eu achei bem interessante. E a gente muitas vezes tem que entender que é o sentido, primeiro que nós percebemos, é o olfato. É o fato. Cheirinho da mamãe. A gente nasce, chora, chora, chora. Daqui a pouco, Sente aquele coloca o cheirinho. bebezinho ali no colo da mamãe, rapidinho ele já para de chorar. Então, o primeiro sentido que a gente é aguçado é, sem sombra de dúvida, o É o olfato. fato. Então, quando nós falamos de mexer com personalidade num ambiente como um todo, então eu tenho ali um evento bonito, bem decorado, com todos os detalhes. Sim. E para complementar, a gente vem com um toque de aromatização de ambiente. Né? Então, hoje a gente pode fazer isso de duas maneiras, ou manual ou mecânico. Né? Então, a gente tem algumas máquinas que elas traduzem isso. Então, manual, que é a maneira mais comum que todo mundo usa, são os home sprays. Sprays. Isso. Não, então o spray, que ele nunca deve ser batido no ar, mas sim em algum lugar. Lugar estratégico, Fez uma né? decoração do evento, então vai lá na decoração, em algum arranjo, no próprio tapete. Sim. Eu já até encomendei meu cheirinho, tá? Da Risiele Decor. E aí fica ali aquele cheiro que é marcado, né? Os seus convidados vão ser surpreendidos. Entrou na igreja, no evento, que quer que seja, que cheiro bom. Então é a memória que vai ficar. Ele pode ser feito de maneira manual, como eu falei, ou de maneira mecânica, né? Que a gente tem as máquinas de aromatização de ambiente. A máquina, ela é programada de acordo com dia e horário, e é uma máquina de nevoar, são uma fumacinha. Elas Vai soltando aos normalmente vai poucos. soltando aos poucos. De Bacana. acordo com o tamanho e espaço, a gente programa quantas esborrifadas que ela vai dar. Entendi. Gente, isso aqui é febre lá para fora. A gente trouxe como inovação para cá, né? E a gente tem tido muito sucesso, graças a Deus, muita aceitação no mercado.
Porque se tem uma coisa que a gente preocupa muito e preza é com a qualidade. Sim, e com certeza isso aí vai pegar, amiga, porque tudo que envolve cheirinho, ainda mais quando a pessoa escolhe ainda o cheirinho, né, que Ela vai tem ser. essa possibilidade É, de criar. então é bem interessante isso aí, né? Essa parte de perfume, de fazer, de sentimento, de emoção, eu acho que é, Não é? ó, ela funcionando. Ah, é. Olha que Uma cheiro pena que vocês não gostoso. conseguem sentir desse lado daí. É. É uma pena, porque senão vocês, O né? cheiro é muito bom, gente. E assim, não é aquele spray que sai muito, que fica aquele cheiro enjoado, não. Você fica assim, da onde que tá saindo o cheirinho, né? De leve você sente o cheiro. Muito bom. Isso aí vai, com certeza, ficar no mercado. É, nós, quando nós falamos de pessoas, cada vez mais a gente entende que as pessoas buscam por exclusividade. Uhum. É, esse mercado de exclusividade, de luxo, que você pode impor a sua personalidade, isso é muito forte. Sim. Isso é muito marcante. É tanto que as grandes lojas hoje, ela tem seu cheiro Sim, personalizado, né? Que é onde você passa, você lembra da marca. não precisamos inventar a Não, roda, né? A gente fala já isso, lembra da né? As marca. grandes marcas e inclusive até hoje, né? Todo mundo se fala assim, ah, o cheirinho de bambu, que É, é na real da MM Martin. isso. Como é que funcionou isso? A MM Martin começou a usar o cheirinho de bambu na sua loja e as pessoas começaram a gostar tanto que eles falaram assim: nossa, vamos ter aqui na Vamos nossa loja ter. para vender. Então, basicamente, foi isso que aconteceu. Então, esse bambu da MM Martin que a gente usa hoje, que várias marcas fizeram, né, replicaram, porque na real as casas de fragrância elas replicam todas as notas de perfume e traduzem, né, assim como o perfume que a gente usa mesmo. Então, a perfumaria de ambiente ela é extremamente sofisticada da mesma maneira, Sim, né? Então, é o cheirinho da melícia e esse também isso que eu ia marketing falar. olfativo, quando ele fica muito forte, ele vai para os produtos. É. A própria borrachinha, né? O material da A Melissa gente já tem lava a melícia quantas e fica vezes o cheirinho. e fica o cheirinho, A Carmen Steff também tem o cheiro, né? tem o cheiro dela. Próprio Então, também. as grandes grifes. Então, eu brinco muito com os meus clientes que eu falo o seguinte: se você não tem sua loja perfumada, se você não tem sua empresa perfumada, preocupa não que seu concorrente tem. É, isso é verdade. Isso é capricho, gente, isso é zelo, isso é cuidado. É, não tem nada melhor do que um ambiente cheiroso, limpinho, né? Você tem um bom, pensa você tem um bom atendimento, um cheirinho gostoso, tudo limpo, tudo organizado. Não existe. Isso faz parte do Faz. capricho, do cuidado, do diferencial e de estratégia de marketing como um todo, Com né? certeza, né? Amiga, essas delícias aqui é pra gente degustar. Você aceita alguma coisa? Um bolinho? Algum Salgado. salgado? Pode ficar à vontade, Nós vamos de amiga. salgado hoje. É, vamos de salgado. E eu vou de biscoitinho. Adoro esse biscoitinho aqui. Hum. Muito bom, Lu, de onde? Esse é do Gulosão Supermercado. Muito bom. E conta aí mais um pouquinho, se fosse para você começar hoje tudo de novo, teria alguma coisa diferente que você faria? Alguma coisa assim que você fala, não, isso aqui não deu certo, isso aqui eu começaria assim, ou mudaria? Na real, eu entendo que talvez eu mudasse essa questão de ter ido para a internet mais cedo, sabe? Sim. De ter estudado mais sobre e-commerce, sobre vendas externas. Por quê? Porque Janaúba é uma cidade quente. Uhum. Janaúba é uma cidade pequena. Janaúba é uma cidade no qual, muitas vezes, a gente é limitado de certas coisas. Só que o Brasil é imenso, Sim. né? Por mais que a gente entenda que hoje eu vivo uma briga ferrenha com o Léo do Correio, ó, um abraço, Léo, amigo pessoal, com relação à questão de frete, porque nós estamos, assim, um pouco fora de rota. Mas a internet está aí e é a maior rua do mundo é a internet. Sim. Então, eu penso que se eu pudesse voltar no tempo, a gente estaria na internet há mais tempo, Mais tempo. há mais tempo. Isso iria alavancar mais o nosso negócio há mais tempo. Então, por exemplo, todos os comércios que estavam na internet na pandemia deram um salto assim de quase 10 vezes Sim. mais, dependendo do nicho, né? Então, enquanto
a gente estava aqui ainda aprendendo, engatinhando, tentando entender como que ia fazer, tentando vender aqui só Sim, localmente, digamos assim, grandes empresas surgiram muito depois da gente, mas com esse foco diretamente no e-commerce, nas vendas pela internet, deram um salto. verdade. Então, eu acredito que isso aí fica a dica para todo mundo, viu, gente? Acho que tudo assim deu uma boa alavancada e um bom crescimento também, né? Todo No mundo aprendeu a geral. comprar pela internet, Sim. né? Na verdade, é isso que Fazer aconteceu. conteúdo, né? Que seja o que for trabalhar na internet mesmo, foi um. A gente fala muito e preza muito por comprar no comércio local. A gente tem uma certa dificuldade que quase nada da nossa matéria-prima é daqui. Aham. Mas a gente entende que é importante a gente fazer o nosso papel, cumprir a nossa missão de atender a nossa cidade. Sim, É por esse motivo que a gente tem essa loja física hoje do Aroma de Ambientes, que senão não precisaria, né? Então a gente vê também alguns caminhos reversos, algumas empresas que cresceram, que consolidaram na internet e que agora estão fazendo o caminho sim. reverso de colocar loja física. Que bacana, amiga. E você atende toda a região também? Toda a região. Brasil todo, na verdade, É, né? A que gente bom. tem loja na Shopee, a gente tem loja na Magalu e o nosso site. E qual site que é o seu, amigo? Aí é o site da aromatização de ambiente, que é aromasadrianasilveira.com.br. E fica também a dica aqui, né, para que vocês podem seguir tanto a nossa loja de aromatização de ambiente, que é a Adriana Silveira Loja, como a Velasa, que é a Velasa Store. A Velasa é bem focada na parte das velas mesmo. Tem aroma? Tem também. Mas essa parte de criar aromas exclusivos, né? A gente deixou mais para a parte de aromas Adriana Silveira. Inclusive, no nosso site já tem ali uma opção ali de quase 60 fragrâncias já pronta, Que né? bacana. Temos hoje um mix bem grande para atender diversos gostos. Bacana, amiga. E para quem não sabe onde que fica a loja, amiga, dá o endereço? É na Avenida Santa Mônica, 711, a loja de aroma de ambiente. E o ateliê da Velasa é na Avenida da Saudade, no fundo do Rômulo Salles. Né? A Velasa já está ali marcado mais de 20 anos ali no mesmo lugar, que é ainda é, loja e ateliê no mesmo lugar. Sim. Amiga, me conta aí, como é a Adriana por trás da Velasa, né, da Adriana Silveira? Me conta um pouquinho sua história, sua trajetória, né, seus estudos. Na verdade, eu comecei com as artes visuais, né? Uhum. Então, muita gente me conheceu além da escola, com as exposições de arte. Amo pintar, desenvolvi uma técnica específica que foi a pintura com pigmento natural. Vocês já devem ter percebido aqui que eu amo essa coisa mais natural, Sim, adoro. Até mesmo porque eu me sentia muito mal com o cheiro da tinta a óleo, né? Não me esse sentia cheiro bem, cheiro forte. muito forte. E aí fiz várias obras, realizei muitos projetos, várias exposições e dei uma parada nisso por conta de um outro projeto que eu abracei, que foi um projeto do digital, que é também dentro da área de ensino, também nessa parte aí de ensinar. Mas eu ensino voltado para o empreendedorismo, Sim, é, ensinando tudo aquilo que eu faço. Então, hoje, a gente, dentro desse projeto, a gente tem, acho que quase 2.000 alunos aí espalhados pelo mundo. Então, é bem legal, no qual a gente teve a oportunidade de construir muita coisa juntos, assim, de aprender. Tudo que estava na gringa, a gente pega, estuda, refaz e gera conteúdo e ensina. Então é bem legal. Eu sou uma artista plástica nata, né, por natureza, adoro desde pequenininha, né? ver, fazer, né, enxergar as coisas e querer replicar, ou de querer criar em cima, de querer recriar. Amo todos os projetos culturais, abraço eles como um todo. Aí talvez na cabeça de quem está assistindo pense assim, nossa, mulher multitarefa, multicoisa. Mas é mais ou menos isso mesmo, né? Cada um abraçando ali uma fase, um gancho. Até falei que agora eu vou voltar a pintar como hobby. Todo mundo diz que tem que ter um hobby, né, Tem que Lu? ter. Lá em casa, meu marido, hobby é cachorro. Ama. O seu, Meu também. o seu Posso também. falar nada. Cachorro, Então, gato, é tudo. eu falei que agora eu vou voltar a pintar novamente por hobby. Alice, minha filha, ama desenhar, pintar, então falei que a gente Gracinha. vai parar, tirar alguns momentos em meu ateliê e produzir juntos, Sim. né? Até um momento da gente se conectar, um momento da gente estar ali junto. Tô com esse projeto aí já. Pelo menos nos finais de semana, no sábado à tarde, a gente vai voltar a pintar logo, logo. Quem sabe não sai uma exposição aí no Não é? futuro.
Pode contar Vamos comigo, viu? deixar Se aí, você vamos deixar precisar. aí esse gancho aí, esse pensamento. Mas é sobre isso, né, gente? A gente tem que fazer o que ama. A aromatização de ambiente, ela veio complementar a parte das velas, que também já era aromática. O projeto de ensino no digital, ele vem consagrar isso tudo, que também é tudo dentro do mesmo projeto. Então, na real, parece que é muita coisa, mas os projetos, eles São todos casados, são tá? todos casados. Eles estão todos interligados. Então, é sobre isso, né? É uma paixão eterna com a E arte. você já escreveu algum livro, alguma coisa assim? Já Fiquei sabendo disso publiquei. aí. Isso, eu sou apaixonada com fotografia. Há uns anos atrás, eu publiquei um livro fotográfico, né? Nessa pegada de cultura. A gente tem essa preocupação da perpetuação da cultura. O que que vai acontecer, né, quando os nossos avós morrer e aí por aí Sim. vai. Então, minha última exposição de arte, as obras foram doadas, está na biblioteca pública e tem algumas imagens que estão no supermercado BH. Aquela parte do alto do supermercado BH, aquelas fotos são minhas. Eu sou fascinada E ainda ninguém com sabia disso, amiga. fotografia, sou Tem que fascinada com divulgar. fotografia. Eu fico Gosto lá muito. assim, eu fico lá só olhando para aquelas fotos, não sabia. Na real, a gente entende que tudo é arte, né? Tudo é arte e é sobre Mas que isso. bacana, viu? Fiquei surpreendida agora com essas fotos do BH. Gostei. Ô Lu, agora eu que gostaria de fazer uma pergunta, né? Eu fico assim muitas vezes pensando, a gente gosta muito de decoração, mas a gente quer entender o que que tá por trás depois que a gente vê aquilo tudo pronto, né? A gente vê ali aquela passarela maravilhosa, aquele projeto de decoração maravilhoso. Como que você faz o projeto com as noivas, as criações, como que isso tudo é executado? Amiga, é assim, eu gosto muito de atender, prefiro presencial, mas desde o primeiro contato, né, do oi ali, eu vou fazendo algumas perguntas, a gente vai, né, perguntando o nome, tal, 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 e ali você vai pegando intimidade um pouco com a cliente. E aí, o que que eu já pergunto para ela? Ela pergunta, você tem data disponível, tal, tal, tal? Eu já pergunto assim, qual que vai ser sua data, local e tal, mas o que que você sonha? Porque, para mim, o que vale é o que que ela sonha. Uhum, Depois vamos ver o que que ela quer, né? uhum. Então, ela me manda já algumas inspirações, alguma coisa para mim estar atenada também na hora de atendê-la e ver o que que vai organizar. O que que acontece? Quando a gente marca o horário, eu faço meus projetos com as minhas noivas porque eu tento fazer o meu melhor no que ela sonha, no que tem que ser. Se tiver que adaptar o projeto depois, a gente adapta, o que for, mas sempre priorizando o que a noiva sonha, né? Caso tem coisas que são adaptáveis, tem coisas que Sim. são, né, substituídas e tudo. Então, assim, desde quando eu comecei a trabalhar focada nisso, nos sonhos. Eu já passei muito tempo atrás, raiva com alguns aniversários de Maria Olívia, né? E aí eu falei, não, meu Deus, me dá um dom para alguma coisa, ou então me aflora, né, o que eu tenho. Porque eu ficava em casa, Sim, uma menina de 3 anos, estudada, formada. Eu falei, gente, não é que eu não queria aquilo para mim, eu queria, mas eu queria ser eu, ter minha tinha um essência, desejo um desejo diferente, né? diferente. E aí, tudo começou com um curso que sempre tem na cidade, não sei se ainda tem, que era um curso de EVA, para fazer flores. Aham, Mas isso eu não já foi, vi. Eu nunca fiz, não, mas eu já mas não foi vi. isso que me chamou a atenção. Eu falei, não, eu vou fazer algum curso, alguma coisa, nem que seja o que for. Me chamou a atenção porque ia ensinar a fazer flores com cetim, com seda, né? Aham, De tecido mesmo. E também ensinar fazer forminhas decorativas para docinhos, essas coisas. Eu falei, ó, é uma boa dica, eu gosto de decorar os aniversários e tudo. Então, fui fazer esse curso. Aí, desse curso, eu aflorou mesmo o que eu, né, estava procurando e falei, não, eu quero decorar, é isso que eu quero. E aí, de decorar, no curso, eu saí com 2 funcionárias, você acredita? E olha que legal. amigas até hoje. Então, para mim, assim, foi maravilhoso estar nesse universo todo, né, de encanto, de sonho. Então, assim, eu prezo muito que seja aniversário infantil, o que a mãe deseja, o que a criança deseja, Uhum. porque vale muito também ressaltar que, às vezes, por mais que a mãe sonha, a criança de uma certa idade, ela também tem sonho. Ah, eu Ela falo tem os que as, encantos as dela, minhas filhas, por exemplo, elas têm vida própria. não Você é? vê a hora que elas chegam aqui para pegar alguma coisa, Né? já tem a inspiração na pasta, no Pinterest,
de um aniversário, elas já fazem Já pra faz outro. outra. É. A gente dá o toquinho da gente? Dá, mas o que que a gente tem que priorizar? O sonho delas, Sim. a vontade delas. E assim também é noiva, amiga. Ela sonha com aquele dia, ela sonha, né, com aquelas coisas, eu coloco, eu não coloco, eu tiro, não tiro. Ai, meu Deus, não, vamos mexer no orçamento. Ah, não, vamos voltar os negócios tudo, entendeu? Então, assim, acaba que você fica vivendo aquele sonho junto com elas. E eu acho que o que é muito difícil muitas vezes é você colocar a noiva pra imaginar e enxergar antes de acontecer, né? Sim. Eu falo que quem é artista muitas vezes enxerga. Por exemplo, eu tenho essa habilidade de enxergar antes de ver. Eu consigo enxergar aqui. Porque até então você tá com um pedaço de papel e um projeto ali. Eu até falo que eu comecei com papel e uma caneta. E Uhum, esse papel e essa caneta que me levou onde que eu estou hoje e aonde que eu quero ir mais. O que que aconteceu? Eu visualizava, tipo assim, que todas as decorações era tudo igual. sim. Só mudava o bolo e o, O tema da e festa. as pessoas, Uhum. entendeu? Não, o tempo era igual, era tudo igual, Ah, era uma tá. mesa só. Você comprava Entendi. aquele projeto. Então só mudava o bolo e as pessoas. Os Eu falei, as personagens. personagens. Falei, não, não quero isso. E isso começou a aflorar comigo depois que eu tive Maria Olívia. Uhum, Porque todos os aniversários dela, todos eu que fiz, eu uhum, criava projetinho e tal e uhum. tal. Então, assim, os projetos infantis mesmo antigamente, que hoje não, a gente tem, né, tudo Sim, informatizado e tal. Mas eu desenhava, eu coloria, sim. entendeu? Tipo assim, para a mãe também ver como que era aquele, como que ia Nossa, isso é muito ficar, patente. Você idealizar. me fez pensar que lá no fundo, assim, como parte de mãe aqui. Eu queria Jardim das Borboletas no aniversário de Alice de 1 ano e não tinha essa festa em Janaúba. Eu sentei, desenhei e Jane, na época, que hoje nem trabalha mais com isso, né? Sim. Que executou. E ela também, assim, foi uma das minhas inspirações também para começar, porque e me deu muita força, ela, sabe? Me deu muitas dicas, porque algumas pessoas ainda eram meio fechadas. Sim, Apesar normal, de, né, concorrente. eu entrar no mercado e ter, né, como se diz, pedir parceria de todo mundo, porque você entra num universo que você gosta, mas você não sabe como que vai ser Sim, conduzido ali. E eu falo que eu sou até hoje modo formiguinha. Então eu vou indo e vou ver aonde que fica. E aí, as noivas eu faço a mesma coisa. A gente senta, a gente faz o projeto, igual eu te falei, papel e lápis na mão. Então ela sai dali visualizando como que vai ser o casamento dela. Então, para mim é importante eu ter a loja, porque tem muitas noivas que elas são visionárias, elas querem pegar, elas enxergar, querem né? enxergar. Às Que vezes está tudo peça que você vai arrumado aqui. colocar? Mas como que seria essa mesa com a flor rosa? Aí ela fica assim, mas como que ficaria com a flor rosa? Então você já tem que ter a virada de chave que você tem que colocar a flor rosa, Uhum, porque senão não vai idealizar e nem vai organizar tudo, não. Então aí foi começando assim, e até hoje é assim. maravilha. Até hoje é Muito assim, bom. tudo no papel, desenhado, bonitinho, até mesmo fica melhor, assim, até para minha equipe entender as coisas, Uhum, porque a gente tem que entender que a gente é humana, né? uhum. Eu posso adoecer, eu posso ter que viajar, fazer Sim, alguma coisa. E como é que os meninos ficam só com a relação de material e não sabem como que vai ser executado? sim. Uma festa igual a outra? Não. Cada festa tem que ser única. Ela tem que ser o seu sonho que você idealiza. E aí, até assim até hoje. E elas Daí acham o que vem os máximo. detalhes, né? Todos Elas os acham o detalhes. máximo. É uma coisa assim que eu não quero, né, mudar. Eu acho que é uma coisa assim que vem ali, é uma intimidade que você tem com o seu cliente, a Sim, intimidade que você tem com o evento dela. E acaba que você se envolve naquele evento de uma tal forma que é como se você faça com tanto carinho, como se ele fosse seu. sim. Então, assim, eu acho que é É aí o que tá o detalhe, é capricho, o né? O capricho. zelo. Eu sou muito detalhista. Então, tipo assim, termina tudo, eu confiro tudo no celular, na foto, o que for, uma coisinha que tiver torta, o que for, ó, que tá fora do lugar. Os meninos já sabem como que eu sou. E aí já, vixe, conserta logo antes que ela veja. Então, assim, então tem que ser isso, detalhes mesmo. Detalhes. Não, eu tenho uma loja, né? Que esse cenário aqui, a gente está na minha loja. Que é na rua Vigílio de Melo Franco, 305. Convido vocês todas para virem visitar. Então, assim, por exemplo, se você vai precisar de uma boleira para colocar um bolo, pode vir aqui, a gente aluga. Ah, Uhum, eu vou receber alguém, eu quero um arranjo. Alugamos. Ah, eu quero um arranjo para colocar na minha loja. sim, Eu quero vitrine. A gente faz tudo. Quando eu fui escolher meu nome para colocar, eu não me via alguma coisa festas, eu me via com mais coisas, né?
Então, por isso que tem o decor, que é o decor, que é a abreviação de decoração. No É no geral, todo, no né? geral, entendeu? Faz total É, sentido. e aí o Rizieli, por quê? Qualquer nome que eu colocasse, mas a loja de quem? Luciana Rizieli. Uhum, Então ficou Rizieli Decor, maravilhoso. né? Aí, todas essas peças que estão aqui, elas todas são alugadas, são todas, né, do nosso acervo, a gente aluga. E convido vocês para vir visitar a nossa loja. Eu e, né, minha funcionária Larissa, temos o maior prazer em atender todos vocês. Estamos chegando mais um final de um programa, Detalhes com Risiele, e querem agradecer imensamente minha amiga Adriana, parceira, né, Dri, de longas, ó, datas, e assim, te desejar, amiga, toda felicidade também, sucesso no seu novo empreendimento, né? Um abraço também para sua mãe, a Marisete, que não pôde estar aqui hoje. Então, Lu, eu que te agradeço pela oportunidade, né, de estar aqui, de mostrar, poder mostrar, abrir porta, né, nesse programa maravilhoso. Eu acredito que é importante, é pertinente a gente, de fato, dar voz e mostrar tudo aquilo que a gente faz, né? A gente muitas vezes faz as coisas e não mostra. Né? Isso é Então, verdade. eu acredito que esse programa seu vai trazer aqui, muitas pessoas, né? Muitas. Muitas pessoas vão sentar aqui nessa cadeira para mostrar muitos talentos, né? Tem muita gente que está escondida aí, que trabalha nos bastidores, que muitas vezes vocês chegam num evento, numa festa, que tá tudo maravilhoso, que ninguém sabe quem é que tá por trás, Isso é quem verdade. é que fez. É. Né? Então, gratidão a você que teve essa ideia maravilhosa, sua equipe que acolheu a gente aqui muito bem. E deixa aquele like, aquele curtir aí. Não vai Segue esse canal, gente. Sabe por quê? Porque a gente, de fato, tem que compartilhar tudo aquilo que é bom. A gente não compartilha, tem hora que tanta besteira, né? Uhum. E um conteúdo bacana desse aqui, muitas vezes, passa despercebido, né? Aquele abraço a todos. Segue também a Adriana, tá? Na rede social dela. E também a gente também, né? A Risiele Decor. E também temos né, o Detalhes com Risiele. Então, aguardo vocês toda terça-feira, às 20 horas. Não esqueçam, gente, de dar o like, ó, compartilhar para quem ainda não é inscrito ou não sabe do canal, tá? Então, nós vamos, ó, igual formiguinha, né? Crescer todos juntos, viu? Agradeço todos vocês e estou aguardando toda terça-feira. Muito obrigada.